Rapação, vídeo novo no canal e o Flamengo entra em campo hoje com fortes mudanças na escalação. A gente vai trazer pra vocês aqui, na verdade, o troca de passes conseguiu acesso à escalação que vazou aí do técnico Felipe Luiz. A gente vai debater pra caramba. Tem notícia também aí de reforços, enfim. O vídeo tá completo, seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, deixa aquele teu like e se inscreve porque todo dia tem notícia do nosso Mengão, fechou? Partiu! Falar do Flamengo, porque amanhã tem o jogo do Flamengo, né, na Libertadores também. O Flamengo inicia a sua caminhada nas oitavas de final. A Arrascaeta tá fora, suspenso, né? E a Duda Dal Ponte vai trazer detalhes pra gente da preparação do rubro-negro para a partida de amanhã. Chega mais, Duda! Oi, pessoal, tudo bem? Amanhã às 9h30 da noite, Flamengo e Internacional vão se enfrentar aqui no Maracanã pelas oitavas de final da Libertadores. E o técnico Felipe Luiz tem um problema a resolver para essa partida, porque o meia Arrascaeta tá suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Existem algumas possibilidades para substituí-lo, a começar pelo Carrascal, colombiano, que chegou nessa janela, mas que ainda não estreou pelo Flamengo, então isso pode ser um empecilho. Outra opção é o Saúl. Ele já jogou 3 partidas pelo Flamengo, tem mais ou menos 110 minutos aí com a camisa rubro-negra, mas ele não está na melhor forma física dele, então também pode ser um empecilho. Outra opção é o Felipe Luiz usar 4 atacantes, como ele fez na partida de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, com Alacian, Plata, Cebolinha e Pedro. Essas são algumas opções. Quem também pode entrar no time titular é o Bruno Henrique, ele que não está na melhor fase da carreira dele, mas tem grande história contra o Internacional, porque na Libertadores de 2019, nas quartas de final, quando o Flamengo e o Internacional se enfrentaram, o Bruno Henrique fez 2 gols no jogo de ida aqui no Maracanã, e aí conseguiu o empate lá em Porto Alegre, dando uma assistência para o Gabigol. Então o Bruno Henrique tem uma história contra o Internacional e pode ser uma opção para esse jogo. De La Cruz e Danilo ainda não estão disponíveis para essa partida, devem voltar no jogo do final de semana em Porto Alegre ou então no jogo de volta na semana que vem. Então é isso, pessoal, a bola rola amanhã às 9h30 da noite para Flamengo e Internacional pelas oitavas de final da Libertadores aqui no Maracanã. Um abraço para todo mundo. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. Aí as informações do Flamengo para esse grande jogo que a gente vai ter amanhã, duelo de brasileiros, Flamengo e Internacional. Bom, fala, Mussu. Não ia falar. Ia colocar o campinho aqui, mas pode falar. Então põe. Não, ia falar sobre a escalação. A gente então vamos muito aproveitar. melhor visualizando o campinho. Então vamos fazer isso. Vamos aproveitar, colocar aqui o campinho, né, com a provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã no Maracanã. O time deve ter Rossi no gol. Aí a dúvida é na lateral direita, né? Varela ou Emerson Royal. Os 2 zagueiros que estão disponíveis no momento, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, que estão jogando todas. Tudo. E Alexandro iniciando o jogo na lateral esquerda. Meio campo com o Jorginho de volta, né? Depois de cumprir suspensão, né? Alan e Everton Araújo são dúvidas, né? Ver quem joga ao lado do Jorginho. Bem, eu acho que vai o Alan. Se bem, o Everton tem ido bem também, né? Mas ele com bola acrescenta menos. Melhorou. Mas eu acho que falta, né? Ainda. O Alan, ele tenta um pouco mais o passe mais vertical. E é um jogo que provavelmente o Inter tem qualidade técnica, mas ainda assim, se você lembra a estreia do Brasileiro, o Inter criou muita dificuldade para o Flamengo jogar, especialmente o primeiro tempo do jogo. Aí a linha de meias, né? O Plata como um ponta pelo lado direito, o Lino pela esquerda, Luiz Araújo mais por dentro. No ataque, mas eu acho que é o contrário. Se jogar essa formação, eu acho que é o contrário. O Plata por dentro. E aí eu acho que o Plata vira o substituto do Arrascaeta. Quais são as questões aí? Tem algumas implicações, é o que eu ia falar naquele momento, que são algumas implicações dessa substituição do Arrascaeta. Se for essa escolha, eu acho que é o Luiz Araújo partindo da direita, com o Plata sendo talvez o substituto do Arrascaeta. O Felipe já usou mais vezes o Plata por dentro como esse segundo atacante do que o Luiz Araújo, que eventualmente até fez o trabalho. E o Saúl, o Felipe até esclareceu numa entrevista, ele vê o Saúl, nesse momento, como um meia fazendo o que o Gerson fazia, da direita para dentro. É que ele não está fisicamente ideal. Mas se for o Saúl também partindo da direita, eu também acho que o Plata se move para dentro. Qual é a questão só de tirar o Plata dali? Se jogar o Emerson Royal, que aparentemente hoje é preferencialmente o titular, mas como o Varela dá uma certa garantia de um nível de atuação, ele vai jogar muitas partidas, até porque a quantidade de jogos é grande, o Emerson Royal com o Plata viraram uma outra arma importante do Flamengo, porque o entendimento deles pelo lado direito foi muito bom.
forma como eles passaram a combinar jogadas, um passa, o outro vem por dentro, um abre, quando se é o Plata que abre, o Emerson Royal passa um pouco mais por dentro, mas muitas vezes o oposto. E isso gerou muitas possibilidades de jogada do Flamengo pelo lado direito. A ver se, sendo o Luiz Araújo por ali, se o Flamengo perde algo ou se a gente vai ser surpreendido e joga o Luiz Araújo por dentro. Isso tudo considerando que a gente não tem visto os treinos, porque entre tantas possibilidades que o Carrascal oferece em termos de posição, muita coisa que se imaginava, uma das coisas que se imaginava na chegada dele é ele como substituto do Arrascaeta, né? Como meio ofensivo que o Flamengo não tem no elenco. Sim. Mas a gente não sabe como está o nível de treinamento dele, como ele chegou. E se o Felipe acha bem que ou não, jogo né? como esse, tão importante para definir num mata-mata, num jogo de 180 minutos, ele entrar já com ele nesse primeiro jogo, se ele acha que é precoce. Aí é uma coisa que a gente não tem muito como ter o termômetro. O Bruno Henrique não está à disposição? O Bruno Henrique, boa Porque eu pergunta. estava procurando notícias que não achei nada que dissesse que o Bruno não está à disposição. Não, Vocês acham impossível o Bruno Henrique começar e não o Pedro? Não. Porque o Pedro também não tem conseguido dar muitas respostas. Não, mas espera aí, isso é minha opinião, né? Eu tava no último jogo agora, do Flamengo no Maracanã. Enfim, cara, tô sempre acompanhando. O Pedro, por mais que não esteja conseguindo fazer o gol ali e tudo mais, mas ele participa muito, ele tem participado, ele é um cara de referência, e inclusive eu já quero saber de você, entre Bruno Henrique, não de ponta, Bruno Henrique, que precisa de um corredor, né, é a característica dele, o Bruno Henrique de centroavante, né, ou o Pedro de centroavante, eu ainda prefiro o Pedro. Quero saber a tua opinião, já comenta aí. Né? Eu fiquei pensando se talvez o Bruno Henrique, estando à disposição, não pudesse iniciar esse jogo também ali, né, como centroavante, né? Até procurando aqui também, mas... não achei nenhuma notícia sobre o Bruno Henrique. Como é que você imagina que vai ser esse Flamengo aí? E o que você faria, Alex, se fosse o treinador, pensando no jogo e nas características do Internacional, especialmente que vem mostrando nas últimas rodadas? Eu acredito, assim, o fato de pressionar o Inter, óbvio, ele tem, de certa forma, o Inter ele vai ter que ter o cuidado mais especial, naturalmente, com o Alan Patrick. Então, essa questão de jogar o Everton, Araújo ou o Alan, eu acho que, né, deve jogar o Alan também, nesse sentido. E esses 4 da frente, eu vejo o Pedro entrando ainda, né? Porque nos últimos jogos também ele não tem colocado o Bruno Henrique, se for ver assim, nessa ideia de um time para esse tipo de momento. E não tendo o Arrascaeta, é o Plata que deve fazer eu acho que é o que melhor pode fazer essa função ali por trás do Pedro, né? Então, não acredito que ele colocaria Bruno Henrique e Plata. Eu acredito que não. Podendo ver, e acho que o Emerson Royal deve ter a gente está falando aqui, é tanta opção, hein? É muita opção Flamengo, boa, né? O Flamengo reforçou o seu elenco de uma maneira que as opções... Porque se você for pegar, você fala até do Carrascal. Fartura, né, o Carrascal, para ele jogar com um time desse jeito, e às vezes ele com esse time do Flamengo, da maneira que joga, jogar junto com o Jorginho, não tem nada de louco, né? Ali futuramente, não para esse jogo, eu digo. Mas por características, às vezes pode ser porque você tem muito domínio do jogo, né? É raro o jogo que o Flamengo não vai ter esse tipo de domínio, né? E aí tem a questão de que o Inter se recuperou no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas ao mesmo tempo tem tomado muitos gols, né? Nesse sentido, tem falhado até um pouco mais e está trazendo, queira ou não, essa pressão, apesar desse jogo ser o jogo de domínio, vamos dizer, do Flamengo para jogar em casa. E há até a possibilidade, não sei se para amanhã, mas para o futuro, né, com o Carrascal, quando o Arrascaeta estiver fora, Carrascal fazendo a do Luiz Araújo vindo para a direita no lugar do Plata e o Plata assumindo o lugar do Pedro, né? O Felipe gosta bastante também dessa mobilidade que o Plata oferece ali, né, com um atacante mais central. Enfim, são várias as opções. Tá muito bem servido de jogador o Felipe. O Arrascaeta é quase um segundo atacante mesmo. Isso. É um jogador que... Pouca responsabilidade defensiva. Se coloca muito em situação de finalização, né? Exatamente isso. De qualquer forma, irmão, a verdade é que o Flamengo, o Felipe Luiz tem muita opção. Eu só não acho que o Plata e o Bruno Henrique iriam começar jogando junto, porque são jogadores que têm
eu sei que são diferentes, mas as características são bem parecidas, não são iguais, mas são bem parecidas. E eu acho que ele perderia, né? Acho que ele perderia. Eu acho que vale a pena começar com o Pedro e o Plata caindo ali pelo lado, porque o Plata é um cara que... tudo bem, ele joga pela ponta, mas ele cai muito pelo meio também, né? E eu acho que eu colocaria o Carrascal, irmão. Contratou. O Saul tá entrando, cara. O cara tá completamente fora de forma física, não consegue correr e entrou pra jogar. Ah, Diegão, mas é Libertadores. Ué, mas a gente não contratou o cara pra jogar? Quero muito saber a tua opinião. Deixa o teu like aí, deixa o teu like pra poder ajudar aqui o nosso canal. E também se inscreve pra você não perder nenhum vídeo aqui que a gente solta todo dia com as últimas notícias do nosso Mengão. Fechou? Fui!